Lucas capítulo 15, uma passagem muito conhecida entre nós. A partir do versículo 11, uma passagem muito conhecida. A leitura é um pouco extensa, por isso requer muita diligência para entendermos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quem disse isso? Não, quem é uma pergunta. Quem disse isso? Não, seja próbula, objetiva, fale com segurança. Se tem dúvida, até o Código de Trânsito diz: na dúvida não ultrapasse. Tem dúvida, fica quieto. Agora, tem convicção? Fala, não tem, fica calado, é melhor, tá? Quem disse isso? Tá certo disso? Quem disse isso? Ok, vamos ver o que Jesus disse. Um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Não entendi. Olha o que Jesus disse mais. E o mais moço, qual era? Diga, o caçula, o menor, disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ele sabia que a fazenda era dele. Dai-me a minha parte. Está escrito isso, sim ou não? E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, qual filho? Ajuntando tudo. Ajuntou o quê? Diga, não ficou nada. Não, diga, não ficou nada. Ele levou tudo. Tudo. Partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, a sua parte. Gastou o que era dele, não gastou nada dos outros, gastou a sua propriedade peculiar. Diga comigo, ele gastou o que era dele. Vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, diga, ele gastou tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. Diga, ele virou pastor de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, caindo em si, de exame de consciência, retrospecto psíquico, fazendo um exame de consciência e tornando em si, disse, lembrando de casa, voltando ao passado, lembrança do passado, tornando em si, disse: quantos jornalheiros, ou seja, empregados que recebem dinheiro por dia? Quantos empregados que recebem dinheiro por dia do meu pai tem abundância de pão, e aqui eu pereço de fome, ou seja, pereço, estou morrendo, eu vou morrer sem mantimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados que recebem por dia. 20. E levantando-se, diga, ele levantou-se. Não entendi, está fraco. Ele levantou-se. E levantando-se foi ter. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, ou aos seus servos: trazei depressa, o melhor vestido, diga o melhor, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel, diga um anel. Diga comigo, não era era um. Na mão, não mandou colocar no dedo, mandou colocar na mão, poder para decidir o que ele queria fazer com o anel. E alparcas nos pés. Escuta essa, olha que coisa tremenda. E trazei não era um, era o anel, foi um. Agora aqui embaixo, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui, deixa a Bíblia aberta, aguça os ouvidos, porque eu tenho pressa de ver o que Deus tem para fazer. Antes, porém, observe o versículo 11. Observe o versículo 11, é o único versículo que vamos observar agora. Versículo 11. Quantos podem ler comigo em alto e bom som, sem precisar gritar, uma voz possante, para entendermos melhor o que Deus quer falar conosco? Versículo 11 diz como? Não, bagunçou. E disse, aí vai vocês: um certo tinha quantos filhos? Quantos filhos? Atenção, minha querida, atenção, meu querido, quantos filhos? Escuta isso, por favor. Há um mistério. Eu queria que você entendesse bem a palavra mistério, tá? Mistério é aquilo que está oculto. Há um mistério tremendo. Vou repetir. Há um mistério tremendo nesse texto que ora acabamos de ler. Eu nunca vi, pastor, eu já vi. Parabéns para você, Abílio Silva Santana. Eu nunca vi, irmão Natalino, eu nunca vi. Eu não, pregador nenhum, pregar nesse texto, pregadora nenhuma, pregar nesse texto, falando dos dois filhos. Eu só vejo falando de um. E mesmo assim, pegando este um, parecendo que só existe um na história, e Jesus disse que era dois, então são dois. Se Jesus disse que é dois, então são dois. Mas eu nunca vi ninguém falar dos dois. Eu só vejo falar de um. E quando fala desse um, só faltam matar. Parece mais um promotor de justiça buscando uma injustiça, escondido na injustiça. Que advogado nenhum teria coragem de dizer: eu tenho uma procuração dele aí, ó, eu vou representá-lo em juízo. Não, cabe jurisprudência para esse crime. Eu vejo os cabras arrasar com esse cabra, a ponto de ninguém levantar-se para defendê-lo. E nunca fala dos dois, só fala de um. Homem, Jesus disse, e certo homem tinha dois filhos. Então são duas mensagens, dois exemplos. Então, Jesus errou. Não, pastor, ele não errou. E por que só falam de um? E quando falam desse um que saiu de casa, pegam e jogam nas bacias imunda do mundo pejorativo. Eu não vejo ninguém defender, rapaz, esse cabra que saiu de casa.
esse cabe o cão na linguagem de muitos, principalmente de nós. Nós digo que aqui não é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós como eu, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, principalmente nós assembleanos, só faltamos matar esse cabra. Pastor, não estou entendendo, porque eu mesmo já bati. E até chamam de filho pródigo. É a única coisa que dizem dele, o filho pródigo. E geralmente dizem, pegam esse texto e fazem apelo para quem desvia do evangelho. Já viu? O que é que esse texto tem a ver com quem se desviou do evangelho? Tem, pastor? Não. Eu aprendi diferente, te ensinaram errado. O texto diz assim, senhores: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quem disse isso? Diga comigo, se Jesus disse, está dito. E tem mais, querido, escute bem. Está escrito aqui, ó. A parábola, parábola do filho. O que é parábola? O que é parábola? Parábola quer dizer algo sucedido, contado posteriormente por alguém. Isto aqui aconteceu em qualquer parte de Israel. Logo, isto aqui é uma história com H na frente, verídica. Parábola quer dizer algo sucedido, que aconteceu, tangível, palpável. Uma história com fatos, cujo argumento não cabe, porque contra fatos não há argumento. História que de fato aconteceu, contada por alguém. E quem é esse alguém que está contando a história que aconteceu no passado? Jesus. E o que é que Jesus está dizendo? Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, quando ele diz o mais novo, está falando que não foi o mais velho quem tomou a iniciativa. O mais novo, disse para o pai: pai. Ele não perguntou se ele tinha direito, ele não perguntou se era direito dele. Acompanhe o texto, por favor, querida. Preste atenção para entender esse mistério. A não ser que você não tenha sede de Bíblia, aí é outra coisa. Agora, a não ser que você não tenha sede de aprender, vou respeitar a sua vontade. Mas se você tem sede, preste atenção. Escuta bem isso aqui. Ele não perguntou se ele tinha direito à fazenda, você está entendendo? Ei, ele não perguntou se ele tinha direito. Sabe o que é que ele disse? Pai, me dá a minha parte. Ele não perguntou se ele tinha direito. Ele era cônsul, que ele estava pedindo o que era dele. Me dá a minha parte. Tem um ouvido abençoado, não tem? Então escuta aqui, preste atenção, e muita atenção. Ele sabia que era dele. Está entendendo? Aí o que é que o pai fez? Não questionou. Não, o cara está pedindo o que é dele, rapaz. Não, é dele mesmo. O pai fez a soma, fez a conta e disse: filho, em dinheiro, a tua parte custa isso aqui, ó. Tu queres? Me dê. Ele pegou tudo, não deixou nada. Tudo o que era seu, o que era dele. Entenda isso. Qual é o pecado desse rapaz, pelo amor de Deus? Agora é pecado eu reivindicar o que é meu? É pecado eu pedir o que me pertence? Se é meu. E ele foi. E foi para uma terra muito longe. A Bíblia diz que ele gastou dissolutamente. Tudo bem, aí ele errou. Por entrar no mundo dissoluto, aí ele errou. Mas é um problema dele. O dinheiro acabou, escuta isso. O dinheiro acabou. Não se esqueça que isto aqui é uma história verídica, tá? Parábola, algo que aconteceu, contado posteriormente por alguém. O dinheiro acabou. Não se esqueça também que trata-se de um judeu. Não se esqueça que esse rapaz aqui, ele era judeu, tá? Não se esqueça disso não, por favor. Ele foi para umas terras muito longe.
O dinheiro dele acabou. Preste atenção, por favor, porque eu estou fazendo esse arrudeio para pegar você. Eu estou contando esse exemplo para trazer para você. Acompanhe meu raciocínio por caridade. O dinheiro dele acaba. Ele saiu procurando trabalho. Logo, ele não era preguiçoso. Você está entendendo? Você está entendendo? Ele saiu procurando? Não entendi. Procurando trabalho. Logo, ele não era. Só que ele era tipo assim, o Patricinho. Mauricinho que chama? Mauricinho. Patricinha é a metida a chique. Ele era tipo o Mauricinho. Não fazia nada. E está certo mesmo. Se ele tinha empregado para fazer por ele. Lógico. Se ele era o filho do dono da fazenda. Em outras palavras, ele era o fazendeiro. Por que ele ia pegar na enxada? Isso aí é masoquismo. Se eu tenho quem faça para mim, por que eu vou fazer? Igual um monte de tonto que não conhece nada de Bíblia, vem tentar botar na cabeça da gente que foi Salomão quem escreveu Provérbios, foi Salomão quem escreveu Cantares, foi Salomão quem escreveu Eclesiastes. Rapaz, acorda, Salomão era o rei. Salomão ia pegar em caneta, você tá doido, rapaz. Eu que sou um pé rapado, tenho um secretário, é Salomão que não ia ter para escrever. Acorda, rapaz. Tu tá doido? Irmão, Salomão era um cara, rapaz. Oxi. Mas. Foi ele que ditou. Tudo bem, mas que escreveu, não escreveu. Ele é o autor. Tudo bem, mas que escreveu, não escreveu. Que Salomão ia pregar em canto, tá doendo, pregar em mas. Vamos lá, estou ouvindo voz. Aí, ele sai, escuta o mistério e procura trabalho. Você está ouvindo? Agora sim, vou procurar trabalho. Mas na fazenda ele não fazia nada. E está certo. Como é que eu vou fazer se eu vou fazer? Aonde? Está entendendo? Se eu posso ter motorista, eu vou dar um agora de motorista. Eu sou algum masoquista, se Deus me deu para desfrutar. Está entendendo? Se Deus me deu é para desfrutar. Se eu tenho cozinheira, eu vou para a cozinha. Aonde? Está entendendo? Não, pastor, mas tem que ser humilde. Desde quando andar na bênção é falta de humildade? Caí. Então, ele não fazia nada na fazenda. Ele não sabia fazer também nada. Procurou trabalho aqui, procurou trabalho ali, procurou trabalho aqui, mas ele não tinha qualificações. Por quê? Porque ele era rico. Ele tinha tudo na mão. Chegou a hora de trabalhar, vou trabalhar. Tenho coragem, tenho vontade, só não sei fazer nada, mas eu tenho coragem e tenho vontade. Só sobrou ser babá de porcos. Minha irmã, meu irmão, não te esquece, gente, que isso aqui é um judeu. Ele teve coragem de submeter-se à humilhação, filha da humildade, de ser babá de porcos. Gente, judeu tem algerícia de porcos, judeu tem nojo de porco, e ter coragem de apacentar porcos. Como é que esse cabra aqui não tem qualidade, rapaz? Um judeu ter coragem de ser babá de porcos. Como que esse cabra aqui não é um cabra de qualidade? Judeu, eu estou falando de judeu, rico como era. Agora ele está apacentando porcos, fora dos termos de Israel. Foi para uma terra longínqua, para longe da nação israelita, aonde porcos eram apacentados. E ele teve coragem de submeter-se àquela humilhação. E de repente, ele tinha fome. Isso é muito importante. Ele tinha fome. E ninguém lhe dava nada para comer. Por quê? Porque ele não era jornalheiro. O que é jornaleiro? Como eu disse no início,
e a própria Bíblia é placida, deixa bem claro que jornaleiro era aquele que recebia por dia, tinha dinheiro todos os dias. Ele aqui não, ele arranjou um trabalho que recebia no final do mês, e também não tinha marmitex todo dia. Ele tinha que trabalhar. Quando chegasse no final do mês, é que ele ia receber dinheiro e ele ia fazer a sua feira, ia fazer o seu mercado, na linguagem de hoje. Só que os empregados do seu pai não, tinha dinheiro todo dia, porque o pai pagava por dia e ainda dava direito à refeição. Já o trabalho que ele arrumou não dava comida por dia, nem por semana e nem por mês. Era na base da briga de intestino grosso com intestino delgado. Você vai trabalhar, vai receber o dinheiro no final do mês, e no final, e como é que eu vou me virar? Toma dinheiro emprestado, vai para a mão do agiota, te vira, e no final do mês você paga. Então ele não tinha dinheiro por dia e nem comida diária. Você está entendendo? É aí que ele desejava comer as bolotas. O que seria isso? Alfarrobeira. A alfarrobeira, para quem não sabe, é uma planta, mas muito alteneira, que chega aproximadamente 12 metros. E ela traz um fruto do tamanho de um cacau. Cacau eu conheço, é fruto da minha terra, né? Capital do, ex-capital, não é mais capital, ex-capital do cacau, Ilhéus e Itabuna. Mas tu é daquela região, né? Ilhéus e Itabuna. Então, ex-capital do cacau, que hoje não tem mais cacau, uma praga chamada vassoura de bruxa, esse é o nome, acabou, arrasou, agora só tem gado, agora é capital do mato, da pobreza e da miséria. Entendeu? Então, é mais ou menos a alfarrobeira, dá tipo um cacau, e partindo, tira o que tem ali dentro, um suco muito caro, suculento, gostoso, degustante, e a casca é que era chamada de bolotas, que era vendido para os porcos. E tem gente que achava que ele desejava comer as fezes. Não tem nada disso, irmão, vigia, vai, o que é que tá doido? Nada disso. Ele desejava comer as alfarrobas, a casca da alfarrobeira, de natureza que era comida de porcos. Ele desejava comer aquilo. De repente ele fez um exame de consciência. Olha para cá. Quando ele foi para comer, primeiro dia de trabalho. Peraí. Segundo historiador, ele levou cerca de 6 meses com a bufunfa. Acabou o dinheiro, procurou trabalho. No primeiro dia de trabalho ele caiu em si. 6 meses longe de casa. Escuta isso. Quando ele ia para comer aquilo, ele caiu em si. Exame de consciência. Algo armazenado ali no subconsciente. Ele caiu em si e disse: peraí, o que é isso aqui? Não. Quantos empregados do meu pai, que agora mesmo tem comida em abundância, e ainda tem dinheiro todo dia, e eu estou aqui nessa vida desgraçada, eu estou aqui nessa vida catastrófica. Quer saber de uma? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer que eu te diga uma coisa? Esse aqui, ó, já deu para perceber que eu estou defendendo ele, não já? Já deu para perceber que eu estou mudando a tua mentalidade, teu pensamento concernente a ele. Já deu para perceber que no final do culto você vai dizer: estou com ele, sou dele, sou da tribo dele, sou igual a ele. Tipo assim, vou reivindicar o que é meu. E se acabar, se gastar, eu vou de volta para a fazenda, porque lá tem mais. Você está entendendo? Aí lá vem ele, escuta essa: levantar-me-ei e irei ter para com meu pai. Só que tinha a lei de Moisés, que era empecilho. A lei dizia que o rebelde, quando saía de casa, Natalino, se ele voltasse e pisasse nas terras do seu pai, escuta isso, ele seria apedrejado, a não ser que o pai viesse ao seu encontro e o abraçasse, dizendo: se querem apedrejar, apedrejem a mim. O meu abraço está dizendo que o meu filho está perdoado.
O menino malandro sabia que não podia entrar na divisa da fazenda, veio de longe: pai, pequei contra os céus e perante ti, pai. Ele não podia passar da divisa, porque se ele entra na fazenda, os próprios empregados podiam apedrejá-lo. Ele podia ficar na divisa, e na divisa da cancela ele está: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, pai. O pai, ouvindo, diz a Bíblia, vendo de longe, moveu-se de íntima, porque se o pai não vai, ele seria apedrejado. Ele, águia esperto, disse: morrer? Morrer? Aonde? Chamar pai para cá: pai, ó meu pai, eu pequei contra os céus, pai, eu não mereço não. Aí é que muita gente perde a bênção, aí que um monte perde a bênção divina. Chega diante de Deus querendo se justificar, chega diante de Deus dizendo: Deus, ó Senhor, Senhor, por que eu estou levando essa vida miserável, Senhor? Senhor, olha, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, viu, Senhor? Eu não estou aguentando mais não, viu, Senhor? Ó Senhor, eu dou dízimo, eu oro. Onde é que eu errei, hein? Onde é que eu errei, hein, Senhor? Otário, otária, burro, burra. O cabra esperto, ciente que o pai não gostava de exaltado, ciente é que descendo é que se sobe, ciente que os humilhados serão exaltados. Está entendendo? Pai, ó meu pai. De humilde aqui ele não tinha nada, ele era esperto. De humilde aqui ele não tinha nada, ele era esperto. Pequei, pai, não sou digno não, meu pai. A ponto de mover o pai, o coração, numa compaixão extrema. Aí a Bíblia dizia: o seu pai correu ao seu encontro. Quando o abraçou, sabe o que estava dizendo? Nenhuma pedra te atingirá. Aí ele, malandro, entrou na fazenda. Está entendendo? Quando o pai olha para ele: meu filho, o que é isso? O que é isso? Chamou o empregado e disse: trazei o melhor vestido. Não, meu pai, eu não sou digno. Não, meu pai, eu não sou digno. Não, meu pai, vestido para mim, não sou digno, não, pai. Mas olhava para o empregado assim, com aquele jeito de patrão, e dizia: o pai disse: não, pai, disse: não. Para o empregado, lógico, empregado é empregado, pai é pai. Está entendendo? Eu não sou digno, não, meu pai, empregado. Não, pai, não, você está entendendo? Aí de repente o pai disse: trazei um anel. Não era o, se fosse o anel, acabou, não tem mais. Um anel, quer dizer que tinha vários. E disse: toma, filho, herança da fazenda, anel. Herança da fazenda, anel. Trazei um anel, colocou na mão. Mas por que não o anel, e sim um anel? Sabe o que é que o pai estava dizendo? Filho, aonde eu peguei esse, ainda tem mais, meu filho. Não, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Você não entendeu? O pai estava dizendo em outras palavras: eu não quero que você saia nunca mais da fazenda, eu não quero que você sofra, mas se isto acontecer outra vez, meu filho, pode voltar que ainda tem anel te esperando, filho meu. Você está entendendo? Está entendendo o mistério? Escuta isso, presta atenção. Calça os pés do meu filho. Meu pai, o que é isso? Meu pai, eu queria ser simplesmente um dos teus empregados que recebe por dia. Te assunta, rapaz. Filho é filho, rapaz. Te apruma, toma jeito. Tu já visse filho ser empregado, rapaz? Filho é filho, rapaz. Olha o anel aí dizendo que você é herdeiro da fazenda. Oh meu pai, oh meu pai. Está entendendo? De repente o pai disse: vaqueiro, vai lá
no servadouro, escuta isso pelo amor de Deus, vai lá no servadouro agora e mata não era era o novilho cevado. Sabe o que é isso? Vou lhe falar com conhecimento. Antes de chegar aqui eu passei por uma roça. Hoje não, alguns anos atrás. Eu nasci na Fazenda Lopes. Era Fazenda Lopes, que até um dia desse eu pensava que era nossa. E meu pai mentindo para mim, dizendo que a gente era fazendeiro. Um dia desse que eu vim descobrir que a fazenda era de seu Olegário e a gente era empregado. Está entendendo? Então eu sei o que é mato, eu sei o que é gado, eu sei o que é novilho, eu sei o que é momote, eu sei o que é garrote, eu sei o que é vaca de ubre cheio, eu sei o que é touro, eu sei o que é reprodutor, eu sei. Um novilho cevado, novilho quer dizer de 6 a 8 meses de idade. Cevado é aquele que foi criado no cevadouro, não come qualquer comida, só come ração. Você está entendendo? Foi criado com a comida diferente. Ele era o novilho cevado. O pai tinha tanta certeza que o seu filho ia voltar um dia, que ele pegou um momote. Momote quer dizer um bezerro ainda mamando na vaca. Pegou um momote, tirou do peito da vaca, colocou no servadouro e disse: olha, alimenta este momote no servadouro, porque um dia o meu filho vai voltar, e quando meu filho voltar, nós vamos fazer uma festa com esse novilho cevado. Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Aí ele chama o vaqueiro e diz: vaqueiro, sim meu senhor, vai lá no cevadouro e traz o novilho cevado, porque hoje é dia da morte do novilho. Não estou entendendo, meu senhor. O meu filho chegou, e eu disse que quando meu filho chegasse, o novilho ia morrer. E pode matar o novilho, porque o dono da festa acabou de chegar. Pode matar o novilho. Mata o novilho porque eu quero carne assada. Bate no pandeiro porque eu quero festa. Ninguém mais vai trabalhar. Vai avisar para quem está no brejo, para quem está plantando, para quem está no lagar. Vai avisar para quem está colhendo, para quem está plantando. Vai avisar, sai na minha fazenda avisando que eu não quero ninguém laçando boi, eu não quero ninguém tangendo gado, eu não quero ninguém trabalhando. Larga a enxada, larga a enxola, larga a foice, larga facão, larga tudo e vem todo mundo para o arraial, porque tem carne assada no arraial, tem pandeiro apanhando, porque nós vamos nos alegrar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quer saber de uma? Mete lá a peixeira no novilho, porque eu quero ver festa no arraial. Escuta isso. Mata o novilho cevado. Escuta essa. O novilho cevado cai. Plá! Todos os empregados da fazenda correram para a fonte, para a cacimba, foi tomar banho. Isso era cedo. A fazenda está em silêncio. Daqui a pouco, cheiro de carne assada sobe. Pandeiro começa a apanhar. O fole sopra. O menino está vestido, você está entendendo? A rigor. Todos os empregados da fazenda, diz a Bíblia, estão na festa, comendo carne, dançando, se alegrando. Porque o novilho cevado morreu. E por que o novilho cevado morreu? Porque tinha festa no arraial. E por que tinha festa no arraial? Porque o menino tinha voltado. Escuta essa. 5:30 para 6 horas, o sol já vai pondo-se, ou se pondo. Lá vem um cabra com chapéu na cabeça, barra de calça arregaçada, todo sujo, todo imundo, quem sabe inchada nas costas, andando parecendo um doido, que matuto não anda, aquilo desliza. E lá vem ele. Quando ele chega na entrada do curral, ele vê o pandeiro
E o fole. E os gritos. Me dá um pedaço do cupim, eu quero da picanha. Não, daqui, Mocotó coisa de pobre, eu quero picanha, vem. E ele não entende o que é aquilo, está entendendo? Um cabra que chegou do mato, todo sujo, chegou na entrada da fazenda, está escrito, na entrada do curral, parou e não entrou na festa. Sabe quem era? O outro filho, o que ficou em casa, aquele que tu acha que é uma seda. Aquilo era o cão em figura de gente. Aquilo era o sacrociba, como diz meu pai. Quem é sacrociba, pai? Ele disse, é o cão. Aquele que tu acha que era uma pérola, e o que saiu você acha que era péssimo. Sabe quem é o que saiu? Eu. E o que ficou? Talvez tu. O miserável não entrou na festa. Parou. Filho do homem. Era ou não era? Era ou não era filho do homem? Ele era filho do dono da fazenda ou não era? Desinformado, não sabia de nada. Alheio o que acontecia na fazenda, está entendendo? Na entrada. Pois não. Sim, senhor. Que senhor, rapaz, lá de ser bobo, sou eu. Não, sim, senhor. O empregado, bem vestido. O empregado estava bem vestido, porque estava na festa. O empregado, o dono da fazenda, mandou todo mundo se arrumar para a festa. O empregado, de junto do filho do dono, quem olhava de longe, pensava que o empregado é que era o dono. E o dono é que era o empregado. Uma coisa paradoxal. Quando na realidade o dono era o de cá. E o mais bem vestido, com taco de carne, churrasco misto na mão, era o empregado. Não entendi. O empregado estava comendo melhor, vivendo melhor, bem vestido, desfrutando. E o filho, o dono, alheio. Sabe quem é que deu informação para o filho? O empregado. E o empregado sabia mais de que o filho. Você está entendendo? O empregado tinha mais conhecimento de causa de que o dono. O que é que está acontecendo aí na fazenda? O senhor não sabe? Eu que sou empregado sei. O senhor que é o filho não sabe? Não. Esse cheiro de carne é o quê? Por que ninguém está trabalhando? Por quê? O seu pai disse que é para ninguém trabalhar, não. Por modo de quê? O senhor está sabendo não? Não. O novilho cevado morreu. Como? Quem matou? Deu uma peste, foi? Uma serpente picou e morreu, foi? Amanheceu morto, foi? Não, o seu pai mandou matar. Por que pai mandou matar o novilho? O senhor não está sabendo não? Não, me conte, gente. O filho não sabia. Quem deveria ter mais conhecimento era o filho, rapaz. Você está entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Eu disse, o que foi que houve? O senhor está sabendo não? Não. O seu irmão voltou. E fez o quê? Tu está me dizendo o quê? O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho cevado. O quê? Pai mandou matar o novilho cevado. Por que daquele? Ele voltou, foi? Não, você está brincando comigo. Não, ele voltou. Essa festa toda é para ele. O quê? Chama pai aqui agora. Não entra. Eu não vou entrar nessa festa. Chama pai aqui agora. É que eu não quis ir até o final. Depois você lê até o final que você vai ver que tudo isso aconteceu. O irmão ficou endemoniado de raiva. Não entendi, pastor. E o desgraçado é quem deveria se alegrar, porque era sangue, era irmão. Os empregados tinham alegria, o irmão não. Pastor Abílio, eu não estou entendendo. O cabra ficou irado só porque o novilho cevado morreu. Não entendi, pastor.
O novilho cevado, acompanha-me por favor. Hello. O novilho cevado vai morrer hoje em prol da festa que Deus quer fazer por conta de você. Peraí. O novilho cevado vai morrer hoje, tão somente para que se manifeste quem é teu amigo e quem é teu inimigo. Entendeu a palavra? Irmã, estou orando por você. Olha, no dia da tua vitória, minha irmã. Irmão, eu estou orando. Eu oro, eu esqueço de mim. Irmã, eu estou orando por tu. Jesus vai lhe dar vitória, viu, minha linda? No dia que Jesus te der vitória, essa miserável que fica dizendo que está orando por tu, vai ficar numa ira tão grande. Jesus deu vitória, foi? Pois acredite que o novilho cevado vai morrer a teu favor hoje, em nome de Jesus Cristo. Vai e vai. Pois bem, chama pai aqui, isso é bíblico, tá? Aí o pai veio. Pois não, meu filho. Pai! O cara está virado, isso é bíblico. Ele está endemoniado. Ele estava numa ira demoníaca, só porque da vitória do irmão, só porque tinha uma festa. Você está entendendo, querida? Tem gente que não quer a tua vitória, mas é coisa nenhuma, eu estou falando sério. Tem gente que não quer o teu triunfo, mas é coisa nenhuma. No dia que o novilho morrer a teu favor, esse que diz que é teu irmão, que é tua irmã, irmão de fé, irmão camarada, isso é coisa de maçonaria. Pois então escute aqui. No dia que o novilho morrer, porque de você não imagina quantas pessoas vão se levantar com ódio, com raiva. Como é que pode? Desgraçado, não fez nada, olha a festa para ele. E eu aqui estou chegando da roça agora, masoquista, estava na roça porque queria. Ele podia muito bem estar na sede da fazenda, ele era dono, ele estava lá porque ele era masoquista. Você está entendendo? Eu não sou masoquista. Quem quiser que vá para o brejo, tira a vaca do brejo. Deus me deu moral para mandar vaqueiro ir lá buscar e eu ficar esperando. Te pus por cabeça e não por cauda. Entendeu a mensagem? Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa, rapaz. Finalizando agora. Pai. Sim, filho. Tu sabe de onde eu estou vindo? Pai, sabe de onde eu estou vindo, sabe? A fazenda. Estava trabalhando até agora. Eu estava trabalhando. O pai no pensamento deve ter dito: está trabalhando por quê? Por que quer? Precisa? Sim, filho. Pai, estou vindo da roça agora, do campo. Os empregados estão tudo aí na festa, ó. Esse teu filho, nem chamou de irmão, esse teu filho gastou tudo, dissolutamente. E agora voltou. E o Senhor mandou matar o novilho cevado para ele, pai. A raiva era só por causa do novilho. Catucar é dar um toque sem doer, com isso aqui assim. Catuca teu irmão, tua irmã, e diz para ela assim, ó: o novilho vai morrer hoje. Escute. Aí escuta essa. Estou finalizando agora. Aí o Senhor matou o novilho, pai. E para mim, o Senhor nunca me deu nenhum. Quem já leu? Nenhum
nenhum. O senhor nunca me deu nenhum cabrito. O desgraçado, o miserável, era ruim até não pedir. Olha o que ele vai pedir, um cabrito. Olha a visão do infeliz. Cabrito. O outro era águia. O outro, pai, me dê o que é meu. Como eu vou gastar, não interessa, é meu, me dê. Foi, gastou tudo, perdeu, disse, eu vou ficar aqui. Aonde eu vou é pra cá de pai, peguei, vai, malandro. Num bom sentido. Esse que saiu tem de mim aplausos, porque ele estava pedindo o que era dele. O outro, olha a visão do outro, cabrito. Visão mesquinha, estou falando sério. Eu tenho um ódio, e Deus mais ódio ainda. Primeiro que ele é super maior que eu. Imagina o tamanho do ódio de Deus. Eu tenho ódio, agora o ódio de Deus, imagina. Eu aprendi com ele a ter ódio. De quê? Desses que tem visão de pardal, está entendendo? Que tem a bênção, mas não sabe. Está ali, mas ele não desfruta. Está ali para ele administrar, ele não administra. A bênção está com ele, e ele, em vez de desfrutar da bênção, fica murmurando. Ou seja, está navegando sobre águas doces, pensando que está na maré, morrendo de sede. Não vou beber essa água porque está salgada. E na realidade ele já está navegando sobre águas doces, morrendo de sede com tanta água. Você está entendendo? Tem bênção e não sabe que tem. E quando vai pedir o que não tem na fazenda. Cabrito. Aonde é que você lê cabrito nessa história? O miserável queria o que não tinha na fazenda. Cabrito. Eu tenho um ódio diante do Deus de Abraão, dessas pessoas que não sabem a potência que é o seu Deus. Eu tenho um ódio dessas pessoas que não sabem o que o Deus tem para ele. Tem uma visãozinha mesquinha, uma visão pobre, uma visão palpérmia. Quer ver? Senhor, olha, Senhor, eu queria te pedir uma casa, mas eu não vou mentir não, Senhor. Não precisa ser essas coisas assim. Não, eu sou humilde, viu, Jesus? Se o Senhor me der, nem que seja um quarto e sala. Não, somente um quarto. Na favela. Nem que os bandidos fiquem, pai, ô Jesus, oi, pá, ô Jesus, pá, oi Jesus, pá, oi, teu sangue tem poder, pá, oi Jesus. Nem que seja assim. Mas se o Senhor me der um quartinho, um cabrito, na favela, para eu sair do aluguel, nem que seja um plástico preto como teto, eu aceito, porque eu sou humilde. Jesus lá de cima, oh miséria, eu não tenho cabrito não, minha filha. Não. No meu rebanho tem ovelhas e cordeiro. Cabrito não tem não, filho. Tem não. Jesus, ó Jesus, eu queria te pedir um carro, mas eu sou humilde. Meu senhor, nem que seja um Fiat 140, oh meu Jesus. Eu respeito a sua visão, estou falando sério. Eu respeito a sua visão, porque era a visão do outro, cabrito. E no início eu disse, pode ser que seja você o que ficou em casa. E para mudar uma comunidade, tem que mudar primeiro a mentalidade. Deus só faz na minha vida, na sua vida, aquilo que a minha fé diz e aquilo que a sua fé diz. Se você acreditar, Deus te leva para morar em Alphaville. Leva-se. Se você acreditar, Deus vai te fazer andar de pajeiro na cidade de São Paulo. Você vai andar de BMW, vai andar de Cherokee. Quem acredita nisso, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia!
Deus faz, queridos. Eu quero que se levante um macho aí. Mas tem que ser macho. Para mim provar onde é que está escrito. Porque esse livro aqui eu conheço. Que diga que ele é dono do bronze e do cobre. Ele é dono da prata e também? No mínimo prata. Nem que tenha muito iodo, mas use. No mínimo prata e ouro. Negócio de bronze é para filho do Satanás, os alatão miserável. Cabrito, você está entendendo? Tem uma visão mesquinha, achando que Deus não pode te levar a colar, achando que Deus não pode te pegar do anonimato e te levar entre os príncipes, te exaltar entre as nações, te colocar entre os selecionados, te colocar entre aqueles que acham que é o bambambam. Deus vai te pegar e te colocar lá. Quem acredita nisso, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai sim. Agora você tem que acreditar que você é filha do fazendeiro, que é direito seu. No dia que eu descobri que eu era o outro, que eu estava vivendo como que ficou em casa, está entendendo? A minha visão era a visão mesquinha. Cabrito, tu sabe qual o primeiro carro que eu pedi para Deus, sabe qual foi? Deus ouviu, mas não respondeu. E eu jurei de pé junto e a mãozinha assim, ó, parecendo um carola todo bobo. Senhor, eu te prometo, se o Senhor me der aquele Fusca cor de abóbora, que era do vizinho, uma miséria de um Fusca que só toda de manhã o miserável empurrava. E eu pedi em oração, eu quero. Se o Senhor me der esse Fusca, eu prometo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever no para-choque, propriedade exclusiva de Jesus. Aí Jesus disse, eu não te dou essa miséria não, meu filho. Aí eu aprendi que eu era o outro. Eu aprendi que eu podia reivindicar a minha herança. Sério, eu aprendi. Quer ver? Veio para que eram seus, mas os seus, Israel, não lhes receberam. Porém a todos quanto lhes receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos. Ou seja, ele registrou no cartório celestial, no livro da... Se está registrado, então é filho, tem direito à herança. Quando eu descobri que eu era filho, eu disse, me registrou porque quis, eu não lhe pedi. Me deu o que é meu. Você me registrou porque você quis. Eu sou seu filho e diga que eu não sou, porque tá aí, abra o livro da vida e veja meu nome aí, ó. José Abílio Silva de Santana, por enquanto. Venha com a minha herança e me dê herança boa, senão eu vou falar mal do senhor aqui embaixo. Falei em oração. É um direito meu? É minha herança? Mas por que filho do Satanás vai passar por mim de BMW conversível, apertando o botão, e eu na base do toalhão, um calor desgraçado, chovendo, e eu passando toalha para ver se desembasa? Vá por diabo que os carregue. Eu sou filho do rei, você está entendendo? Eu sou filho do rei. Pastor, eu não estou de acordo, porque você é o cabo que ficou em casa. Você é o pedidor de cabrito. Não vai receber nunca, porque Deus não tem cabrito para dar a ninguém. Quem está de acordo que deve tomar posse da herança que é sua, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, amados. Deus está falando fortemente conosco aqui, dizendo: filha, filho, eu te trouxe aqui para te dizer que eu não te dei ainda, porque você ainda não pediu. Você tem direito, é herança sua, meu filho, é herança sua, minha filha. Aí, 1 minuto e eu finalizo. Aí, o outro chegou assim e fez: então, pai, o senhor não me deu nunca um cabrito. O pai simplesmente disse: filho, levanta o teu olhar. E encerra o versículo assim: levanta o teu olhar. E ele levantou. E diz a Bíblia: e o pai lhe mostrou toda a sua fazenda. Fez assim: está vendo lá, filho? Está vendo, filho? Toda esta fazenda, ó, filho, está vendo? Tô, meu pai, está vendo? Aí o pai disse: tudo isto é teu. Ele... Foi nesse dia que o miserável veio saber que era dele. Ele tinha e não sabia. Assim tem um monte de gente, diz o Senhor, com Deus rico, com Deus que pode lhe dar. É só pedir crendo e recebe, mas não desfruta. Deus só quer que você peça, tome posse do que é seu. Amado, queira Satanás ou não, Deus vai mudar a tua história hoje, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, mas o que eu quero já está ocupado. Não entendi. O que eu quero já está ocupado. A vaga está ocupada. Homem, lê direito. Está escrito: Deus toma de quem tem para dar a quem não tem, rapaz. Agora observe que o filho, o espertinho, ele não recebeu enquanto ele não pediu. Percebeu? Pai, me dá o que é meu. Era só isso que Deus estava esperando. Senhor Deus, me dê o que é meu. No dia que eu fui a ele como filho, eu digo: venha com o que é meu. Me dê, eu quero andar de BMW aqui em Salvador, Senhor Jeová. Eu quero andar de Pajero aqui em Salvador. O Senhor me ajude, me dê, porque eu vou falar mal do Senhor, dizer que você é um pai perverso. Jeová, eu não quero morar na Alfavela. Não, porque lá em Salvador também é Alphaville, tem Alphaville lá. Comprei um terreno lá agora, lá dentro. Está construindo já. Entendeu? Está entendendo não, né? É só você pedir, você está entendendo? Gente, acredita, querido, acredita. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que você pode sair de posse da sua bênção. Você está entendendo? Você está entendendo? O novilho quer morrer hoje, depende de você. O vaqueiro já está doidinho para chopar o bicho. Chopar quer dizer matar o novilho pela sua festa. Depende de você querer voltar para tomar posse da fazenda que te pertence. Alguém aqui ainda acredita em milagre? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Vou finalizar agora. Mas antes que eu finalize, eu quero te dizer somente 3 verdades. 3, só 3. E aí eu finalizo. Querida, é hoje e é hoje. É hoje, querido. É hoje, querido. É hoje, querido. É hoje, querido. É hoje, querida. É hoje, querida. Reverendo, é hoje. É hoje. Amada, é hoje. É hoje, você está entendendo? É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje que o novilho morre. Eu já estou escutando o berrar do bicho no curral. É hoje que o novilho morre, Natalino. Carlos, é hoje em nome de Jesus. Quem acredita nisso, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do jeito que você está, pode permanecer onde você está. Quer que eu te faça um pedido? Permita-me que eu te faça um pedido em nome de Jesus, e não quer que eu te faça um pedido. Permita-me que eu te faça um pedido. Escute isso. Não aceite mais
esta vida de ser filho e estar no pasto como se fosse empregado. É chegada a hora de se vestir como filho. É chegada a hora de deixar a enxada para o empregado trabalhar e não você. É chegada a hora de ser cabeça e não cauda. Aí tem gente que tem aquela visão tão miserável que diz: eu prefiro ser rabo de baleia do que ser cabeça de sardinha. Eu prefiro ser cabeça de sardinha do que ser rabo de baleia, porque eu sou cabeça pequena, mas sou. Eu quero profetizar olho nu. Há pessoas aqui que estão deixando de ser empregado para ser patrão. Você não entendeu nada, eu estou profetizando isso em nome de Jesus. O que eu vou lhe falar é muito sério, tá? O que eu vou lhe falar é muito sério, muito sério. Não se assuste. Não se assuste. Não se assuste. Quando tu fores consultar, ou quando alguém consultar o teu CPF, e tu sabes que a vergonha será grande, porque você sabe. Está entendendo, né? Senhora, tudo bem. Está tudo ok, tá? Hã? Não se assuste. Não se assuste. Não, pastor, mas não, pastor, ainda não está fazendo 5 anos. Não, Deus não precisa de auxílio da lei para fazer milagre na vida dos seus filhos. Eu estou falando sério. Deus me falou que vai entrar no Serasa e no SPC e fazer milagre. Você está entendendo? Não se assuste, hello. Não se assuste se a justiça não mais te chamar, porque o processo sumiu. Finalizando a minha participação, quando eu disser receba a sua bênção em nome de Jesus, na palavra Jesus, você vai dar um brado: eu tomo posse. E no eu tomo posse, você vai fazer isso, ó. Pastor, oi. Uma mão não dá não, vai as duas. Isso é para quem crê, tá? Isso é para quem acredita, tá? Isso é para quem acredita em milagre. Quando eu disser receba a sua bênção, espera a palavra Jesus. Na palavra Jesus, quando eu disser em nome de Jesus, na palavra Jesus, você vai dar um grito para tremer tudo, para quem está lá no meio do mato, na fazenda, escutar que você está saindo para tomar posse da sua bênção, toma posse da sua herança. Deu para entender? Você vai dar um brado: eu tomo posse. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Se precisar matar para te dar vitória, Ele vai fazer isso. Assim diz o Deus de Abraão, assim diz o Deus de Isaac, assim diz o Deus de Jacó, assim diz o Santo de Israel: receba a sua bênção em nome de Jesus. Segura que é tua, segura que é tua, querido, segura que é tua, segura, querida, segura que é tua. Receba, 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 receba. Xandarabaka, 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 urabaka, xandarabaka, xurrebete, clebecafa, urabaka, xandalabaka, xurabaka, xandarabaka, xandaraba. Nada lá, xurrebeneca. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem glória a Deus aí, crente. Tem língua estranha aí, crente. Tem língua estranha aí.